Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club. O seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br. O blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, muito boa tarde. Você que está me ouvindo na Max FM 87,5. Você que está me ouvindo pelo maxfm.com.br, pelo app, ou você que está me vendo agora pelo Facebook, na transmissão que nós estamos fazendo. Muito boa tarde, nós estamos começando mais um programa Max no Divã, né? Conforme nós falamos semana passada, hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar e gordofobia, né? Vamos por partes. Primeiro vamos falar de compulsão alimentar. O que é uma compulsão alimentar? É um transtorno onde a pessoa come muito por um período muito curto, menos de 2 horas, ela come muito, né, em menos de 2 horas, e sente culpa pelo que comeu, sente vergonha pelo que comeu. É muito comum a pessoa que sofre de compulsão alimentar, ela comer muito rápido, né, ela come de forma acelerada e come escondido, porque ela não quer demonstrar o quanto ela come para as outras pessoas, ela não quer que as outras pessoas julguem, né? Então é muito comum ela comer escondido, ela comer rápido, ela comer fora de horário, ela comer o tempo todo e comer descontroladamente, né? Ou seja, você come uma feijoada no café da manhã, à noite, antes de dormir, você come muito, aí também tem a questão de refluxo e outros problemas durante o sono, né? Atrapalha muito o sono, aí você acorda durante a noite e volta a comer novamente, e essa compulsão de comer é praticamente o tempo todo, né?
Em alguns casos é muito mais do período noturno, né? A pessoa deixa de se alimentar durante o dia e durante a noite ela tem uma fome voraz. É meio que fisiológico, né? Se você não come durante o dia inteiro, à noite você tem que repor essa energia. Só que como você perde um pouquinho do controle, aliás, você perde praticamente todo o controle, você acaba sendo voraz demais, comendo demais realmente, né? Então, quando você sentir que você está fazendo isso, você está com compulsão alimentar, né? Quais são as origens da compulsão alimentar? Na verdade, é multidisciplinar, tá? Pode ser uma questão nutricional e hábitos alimentares. A falta de manter um cronograma de alimentação, ou seja, tomar café de manhã, um lanche da manhã, um almoço, lanchinho da tarde, jantar, lanchinho da noite, ou seja, manter uma disciplina de comer em espaços compassados, espaços elaborados e uma alimentação adequada àquele horário. Por exemplo, você não pode comer uma comida muito pesada à noite, você vai comer essa comida mais pesada no almoço, né? Você não vai comer gordura já pela manhã, você vai comer uma gordura e você come mais à tarde. Então esse equilíbrio, né? Essa falta de equilíbrio e de controle pode levar à compulsão alimentar. Quando você não come regularmente, chega uma hora que você tem que comer. E aí você perde o controle e perde principalmente a quantidade. Você come muito, numa quantidade muito alta, limpa a geladeira, limpa o que tem lá, em pouquíssimo tempo, de uma forma voraz, né? Às vezes é normal a pessoa sentir, você ouvir depoimentos de pessoas dizendo que perdeu o gosto da comida. Ela está comendo porque está comendo, ela tem que comer, mas ela nem sente mais o gosto, né? Tudo bem que sempre tem algum alimento que é disparador, né? Tem sempre um alimento que é disparador. Quando ela começa a comer aquilo, aí ela embarca nos outros e aquilo vai evoluindo e assim sucessivamente até ela não aguentar mais. E esse não aguentar mais, ela está fisicamente cheia, ela simplesmente incha, porque ela não suporta mais comer. Aí passa até mal, chega até a passar mal, né? Então, mas isso é fisicamente cheia mesmo. Então, uma questão é essa questão nutricional. Às vezes, quando você tem falta de alguns nutrientes, né? Nós temos uma necessidade muito grande de nutrientes no nosso corpo, e quando você não supre, o nosso corpo pede. Quando ele pede, você vai lá e acaba comendo errado, acaba comendo demais. Um segundo fator são os estresses, né? E fatores emocionais, né? A angústia, mágoa, acaba levando você a comer mais e tentar achar uma saciedade na alimentação. Essa saciedade só se vai dar quando você está literalmente ou fisicamente cheio, né? Ou seja, então você vai comer muito mesmo para saciar essa angústia, essa mágoa, essa situação de estresse que você está passando. Você acaba compensando na ingestão de alimento. Não tem nada a ver com sabor, com gosto, é muito mais a questão de saciar, né? A questão de saciar aquilo que está te prendendo, aquilo que está te amargurando, que está te deixando mal, né? Outro fator é o uso de dietas, né? Fazer dietas, principalmente dietas restritivas, aquela seca barriga, aquelas coisas milagrosas que você perde 4 quilos em uma semana, aquelas dietas estritamente restritivas, jejum é um crime, fazer jejum é um crime contra o seu organismo, contra o seu corpo. As pessoas que pregam fazer, eu já vi muito vídeo na internet esses dias agora, vendo pessoas recomendando fazer jejum por tantas horas que seu corpo começa a se adequar. Não, seu corpo não se adequa, querido. Quando a gente é pequeno, quando a gente acabou de nascer, né, todo mundo é muito gordinho, porque o nosso corpo acumula comida, porque como nós começamos a comer, ele não sabe quando vai ser a próxima refeição, então ele vai acumulando, a gente vai engordando quando é criancinha, normalmente, né? Situações extremas não acontece isso, mas quando você está numa situação normal, o bebezinho é gordinho, é todo porque ele está acumulando gordura, o nosso corpo acumula gordura. Com o tempo, o nosso cérebro vai entendendo que ele pode liberar comida, ele pode liberar gordura, porque vai ser alimentado, vai ser suprida essa necessidade. Ele não precisa deixar a gente
segurando essa gordura toda, porque virá mais. Aí a gente começa no processo de emagrecimento e crescimento, tá? Quando você para de alimentá-lo, ele volta a pensar do mesmo jeito: opa, não vai vir mais, eu vou começar a engordar. E aí vem o efeito sanfona: você para de comer, você mal come, depois você fica grande novamente, porque o seu cérebro não deixa você queimar aquela caloria. Não deixa, por mais que você tente, o exercício físico não queima, porque ele entende que você não vai dar mais. Então não funciona. Essa história de jejum é um crime, além do que a falta de nutrientes, né? Dietas restritivas que tira a proteína, que tira a carne, então isso é uma loucura, isso não tem o menor sentido e também leva à compulsão alimentar. Nosso corpo sente falta, ele vai pedir, e quando ele pedir, ele pede mesmo, e você perde o controle do quanto você está comendo, principalmente o quanto você está comendo, tá? E a falta de exercício. O exercício, por menor que seja, uma caminhada, eu sou adepto de uma caminhadinha muito rapidinha, e olha lá, mas eu faço, porque é preciso. Os níveis de serotonina que o exercício físico desperta no corpo é necessário para o nosso corpo. Ajuda a controlar o alimento, ajuda a controlar a vontade de comer, a quantidade que nós comemos. A falta de exercício é muito complicada. Tem que ter exercício, o mínimo que seja, tá? Uma caminhada. É claro que o interessante é você procurar um profissional e ter uma ajuda nesse sentido, né? Mas o bom é você sempre fazer, tá? Por menor que seja, por um pouquinho de regularidade é sempre bom, mas fazer alguma coisa. Então as origens da compulsão alimentar são essas, tá? Ela tem alguns pontos básicos que você identifica uma pessoa, né? Quando ela come também muito errado, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de comer fora do horário, fora de... tem muita pessoa que joga desculpa no trabalho para não dar... Olha, eu estou trabalhando demais, não dá para almoçar, estou trabalhando demais, não dá para tomar café da manhã, não dá para comer à tarde. Quando chega à noite ela come muito. Aí acontece o quê? Um episódio de compulsão, tá? Isso é um passo para a compulsão alimentar. Isso ainda não é uma compulsão alimentar. Quando você está nesse processo, você está tendo episódios de compulsão. Quando você chegar ao ponto de não ter mais o controle, de não comer só mais à noite, começar a comer o dia inteiro, aí você está um compulsivo alimentar. Mas isso por quê? Uma forma errada de se alimentar, com falta de horário, com falta de regras, acabou te levando a um episódio desse. E esses episódios vão levar à compulsão em si, tá? Então, no próximo bloco, nós vamos voltar falando das perguntas que nós recebemos, né? E eu tenho hoje o prazer de receber 2 colaborações, uma vai ser agora, a outra no último bloco, e nós vamos falar logo em seguida, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho.
E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club! Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já estamos de volta. Você que está nos ouvindo nos 87,5, você que está pelo app, você que está pelo maxfm.com.br ou você que está me vendo pelo Facebook. Nós vamos continuar o assunto que nós estamos falando, que é sobre compulsão alimentar hoje, né? E começando a questão de perguntas e respostas, né? Eu tenho aqui muitas perguntas, mas eu acho que a explicação no começo já disse o que é a compulsão alimentar e deixa bem claro as origens, né? Que você tenha várias disciplinas que envolvem esse assunto. Não é somente a questão psicológica, a questão psiquiátrica. Ele também tem a questão da regularidade da alimentação, da nutrição. Então envolve outros fatores além do que somente a parte psicológica, né? A pergunta que eu recebi aqui é de um ouvinte, do pai, que ele mandou a seguinte questão: minha filha adolescente está começando a comer demais, sem controle e se isolando. O que eu devo fazer? Bom, para essa pergunta eu convidei aqui o psicanalista Sandro Lambert e ele vai dar uma resposta para a gente. Sandro, faça favor. Olá, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder emitir uma opinião no programa do psicanalista senhor Anselmo Duarte, e ele me fez o convite para responder a uma pergunta no programa dele. Primeiro eu quero parabenizar o seu Anselmo Duarte por manter em uma rádio um programa sobre psicanálise, porque não é fácil falar de psicanálise para o público leigo. Então a pessoa que assume esse posicionamento o faz normalmente com coragem, com dedicação, com empenho, né, para trazer um pouco de esclarecimento sobre a necessidade do amadurecimento emocional para o público leigo. Meu nome é Sandro Lambert, eu tenho um canal no YouTube que pode ser encontrado com esse nome, e no meu canal nós temos diversas aulas gratuitas falando não só do assunto psicanálise, mas do assunto que molda o contexto do meu trabalho,
o objetivo aqui não é ficar me promovendo, então eu vou direto para a pergunta que me foi direcionada. O senhor Anselmo me mandou a seguinte pergunta, me pediu que eu fizesse um vídeo para dar uma resposta a essa pessoa necessitada. A pergunta é: minha filha adolescente está começando a comer demais, sem controle e se isolando. O que devo fazer? Como eu costumo dizer nas minhas aulas, nas palestras e dentro dos atendimentos que presto, né, existe uma necessidade urgente da sociedade conhecer um termo técnico da psicanálise e da psicologia que se chama trabalho com as sombras. Então, a sombra não é o mal que vem sobre nossas cabeças, a sombra não é encosto e a sombra não é energia ruim. A sombra é um fator psicológico, certo? Dentro desse fator psicológico sombra, nós temos duas características gerais. Uma é que sombra é o desconhecimento geral de como funciona a vida ou de como funciona a realidade da vida. A gente pode incluir nisso a realidade emocional da vida. E outro fator importante para a gente explicar em breves palavras a questão do que é chamado na psicologia ou na psicanálise de alto nível, que é trabalho com as sombras, são as feridas do ego, né? Eu indico para essa mãe que ela assista um documentário que tem no YouTube que se chama Efeito Sombra, que ela assista ali 2, 3, 4 vezes para tentar entender um pouquinho do contexto do que é trabalhar a sombra, porque muitas vezes não é possível atingir a criança ou o adolescente através de um tratamento terapêutico de amadurecimento emocional. Mas aí, em muitos casos, é necessário tratar os pais ao invés de tratar o adolescente ou a criança. Porque a criança é mais difícil, mas nem sempre o adolescente está predisposto ao conhecimento, ao autoconhecimento, ao tal do conhece-te a ti mesmo. Porque o que eu posso dizer sobre esse fato? Vamos fazer a pergunta de novo e procurar falar o mais brevemente possível do assunto dentro do tempo que me foi concedido. Minha filha adolescente está começando a comer demais, sem controle e se isolando. O que devo fazer? Bom, toda somatização, seja ela física como doença ou comportamental, que é o caso da pergunta, que vai somatizar na obesidade fatalmente, vem de um buraco emocional, certo? De uma necessidade de se sentir mais viva. E esse buraco emocional acontece normalmente por feridas do ego, pequenos traumas ou traumas médios ou até traumas maiores no decorrer da formação psicológica da criança, certo? Porque existe um negócio que chama desenvolvimento saudável do ego. O desenvolvimento saudável do ego leva a uma vida sadia e produtiva. Já as feridas do ego causam um congelamento no ego. Então, a maioria dos adultos no planeta Terra tem uma idade emocional de 3, 4, 5 anos, porque eles brigam, discutem, rebelam, colocam a culpa no outro e eles são a vítima. Mas isso num contexto geral. Essa adolescente aqui provavelmente está com um vazio existencial e ela está descontando isso na comida, ou seja, é libido macanalizada, certo? Ela está com conflitos ali, com alguma pressão psicológica e está descontando na comida. Como tratar isso? Do ponto de vista que eu tenho da psicanálise, necessitaria aqui de fazer um trabalho com a sombra, mas aí a paciente teria que se predispor a esse trabalho. Como não sei se é o caso, certo? A mãe deve adquirir mais informação para descobrir o que está errado no contexto familiar, certo? Ou o que está causando esta pressão psicológica que está levando essa adolescente para o excesso de comida, para esse comportamento de descontar na comida essa ansiedade, essa frustração, este buraco emocional. Eu indico a leitura de um autor que se chama Joel Goldsmith, que é a base do meu trabalho, né? Dentro do tempo que me foi concedido, é o que é possível falar neste momento. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa do Sr. Anselmo Duarte. Muito obrigado. Como vocês ouviram aí, o Sandro é um especialista, né, em acolhimento
emocional, né, do paciente, né? Ele também trabalha muito com essa questão das sombras, né, que é um trabalho tecnomecânica quântica, é uma coisa muito interessante. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Sandro, acessa o canal dele no YouTube. Ele tem um canal, é só procurar Sandro Lambert, né, um canal no YouTube, né, e tem a página dele no Facebook também, tá? Sandro, muito obrigado, até uma próxima. No próximo bloco, nós vamos voltar ainda falando de compulsão alimentar, mas nós vamos falar de uma questão de gordofobia, né? Gordofobia não é transtorno, é um preconceito, e como todo qualquer preconceito, é uma coisa muito idiota que não tem sentido, tá ok? Mas nós vamos voltar falando da questão da compulsão alimentar no próximo bloco, né? Com mais uma perguntinha. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos. Especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele... Bom, nós já estamos de volta com o nosso terceiro bloco, onde nós hoje estamos falando sobre compulsão alimentar, né? Um assunto que vem preocupando muito atualmente, né? Inclusive pessoas com menos idade, né? Que normalmente a compulsão alimentar é um distúrbio que você tem quando você está começando a ingressar na vida adulta, né? Que você começa a perder o controle de quando você come, da hora que você come, do tempo de comer, da questão de sentar à mesa, né? Você passa a comer sozinho, você passa a perder um pouco esse controle, né? Mas o que eu fiquei preocupado essa semana quando eu estava procurando é que, bom, primeiro tem essa história da gordofobia. Isso é um preconceito, como todo preconceito, ele deve ser ignorado porque é uma idiotice. Mas eu vi muitos vídeos, né, no YouTube
e no Facebook, Instagram, de pessoas que são contra a gordofobia, lógico, né? Tá muito mais que certo, mas pregando uma certa questão que é em relação à aparência, né? Se você é bonita, você tá bem, ok. Isso deixa um pouco preocupado, porque primeiro que a beleza está nos olhos de quem vê, então não se preocupe com beleza. A beleza é subjetiva, não tem como medir, não funciona assim, tá? A beleza está nos olhos de quem vê e problema de quem vê errado. Você não está vendo essa beleza, problema da pessoa, você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que preocupar é com a sua saúde e com o seu corpo. Cada um tem que preocupar com o que está passando. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, de uma internauta, que ela diz o seguinte, né? Por que eu tenho que me preocupar com o meu peso se eu me sinto linda? Eu pedi para minha amiga Eleonora Dias, é uma nutricionista, trabalha com saúde alimentar, mandar uma resposta para a gente, e ela gentilmente gravou essa resposta para mim. Eleonora, por favor. Olá, Anselmo. Olá, ouvintes do programa Max no Divã, da rádio Max FM 87.5. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar participando desse programa maravilhoso. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um tema bem polêmico, que seria gordofobia. O meu nome é Eleonora Dias, eu sou nutricionista clínica e esportiva e o meu foco dos atendimentos é comportamento alimentar. E hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma internauta justamente sobre esse tema, né? A pergunta dela seria, por que eu preciso me preocupar com o meu peso se eu me sinto linda? Então vamos lá, vou responder essa pergunta como eu responderia no meu consultório. A questão é não se preocupar com o peso, não se preocupar com o emagrecimento, é se preocupar com a sua alimentação visando a saúde e bem-estar. Se você está com um pouquinho de excesso de peso e a sua saúde está ok, se você não tem nenhum problema de articulação, se os seus exames estão todos dentro do recomendado, se você se sente bem, se você se sente bonita, por que emagrecer? Não tem por que emagrecer. Hoje, a mídia, a própria sociedade, ela prega um padrão de beleza onde o corpo ideal é a magreza. Então, para você se encaixar num corpo saudável, que seria para eles, né? Você tem que ser magra, você tem que se encaixar no IMC dentro dos padrões, você tem que ter uma circunferência de cintura dentro do recomendado. Eu não concordo com isso, porque eu atendo muitos pacientes que ficaram a vida inteira buscando um emagrecimento, buscando se encaixar num corpo que é preconizado aí pela mídia, pela sociedade, e não conseguiram. Passaram 20 anos fazendo dieta, 20 anos tomando medicamento para emagrecer e não conseguiram, porque a estrutura corporal daquela pessoa é diferente, ela tem uma tendência a ter um excesso de peso. E com todo esse histórico de frustração, essa pessoa se sente impotente. E aí, o que acontece? Tem uma alteração no comportamento alimentar. Ela pode vir a ter compulsão alimentar, a ter uma autoestima mais baixa, porque nunca teve sucesso nesse emagrecimento que é preconizado aí pela mídia. Gente, então vamos fazer uma reflexão aqui hoje. Tomem cuidado com que a televisão, a internet divulga desses programas de emagrecimento rápido ou algum tipo de alimento milagroso, um chá que vai secar a barriga, uma semente que vai derreter gordura. Tudo isso é mentira, não existe isso. Primeiramente, se existisse tanto milagre assim para ter esse emagrecimento tão rápido, não teria tanta obesidade no mundo. A obesidade não estaria crescendo muito, as crianças não estariam ficando cada vez mais gordas. E aí, gente, é muito mais além. Por isso que eu gosto de trabalhar comportamento alimentar. Se você está com um pouquinho de excesso de peso
e quer melhorar a sua alimentação, a gente vai trabalhar toda essa questão no consultório. E aí o emagrecimento ele vem. Mas o que é trabalhar comportamento alimentar? Não é cortar nada do que você gosta de comer. É ensinar você a comer em festa, ensinar você a comer um docinho e te incentivar a inserir no seu dia a dia alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, carnes mais magras. Mas isso vai muito além da perda de peso, isso é visando a saúde. Mesmo que você hoje não tenha nenhum problema de saúde aparente, você tem que ter uma alimentação saudável para que isso não venha a acontecer futuramente, para que você tenha um bem-estar, para que você tenha disposição para o dia a dia. A alimentação saudável está ligada a tudo isso, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho essa reflexão, esquecesse um pouco essa questão da balança, se aceitasse do jeito que você é, se ame do jeito que você é e vá contra essa ditadura da beleza, essa ditadura da magreza, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite, Anselmo, espero ter contribuído um pouco com esse tema e desejo para vocês tudo de bom, um forte abraço e obrigada mais uma vez. Beijão para você e para todos os seus ouvintes. Até mais. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Vocês ouviram? A Leonora, uma gentileza enorme, né? Se você quiser entrar em contato com ela, @nutricionista Eleonora Dias, isso tanto pro Instagram como pro Facebook, tá? Ou então pro celular dela, 19 9963 12393. É super fácil, né? Ela é uma profissional de primeira e uma pessoa gentilíssima, né? Muito obrigado, Leonora. Mas voltando ao nosso assunto agora, eu tenho uma outra perguntinha que é como tratar a compulsão alimentar. Olha, é um processo meio chato, porque antes de você começar a tratar, sair tratando, fazendo N coisas, procurando um monte de coisa, você primeiro tem que descobrir a origem, né? O que causou a compulsão? É um problema emocional? É um descontrole de hábitos alimentares? É falta de exercício? É falta de regulamentação da comida? É falta de nutrientes no corpo? Então é multidisciplinar. Então é fazer assim, passo a passo, cada setor. Um nutricionista para te orientar, um psicanalista, um psicólogo para poder te ajudar a descobrir aonde foi a origem e o disparo disso. Porque incrível que pareça, né? Até tem um vídeo de uma menina no YouTube que eu achei muito interessante, ela dizendo que a comida é uma droga lícita, porque está dentro de casa, tranquilo. Mas você começa a ingerir conforme você ingeria um álcool, por exemplo, ingeria álcool, drogas, né? Você ingere sem controle, sem culpa, pelo menos da culpa em relação às pessoas que estão em volta, né? Mas mesmo assim a pessoa que está lá, ela sente culpa, né? Mas não tem aquela culpa como se fosse um álcool, porque não te dá não dá aquela famosa ressaca, aquela coisa da droga também, não dá aquelas reações que todo mundo condena demais. Com a comida o pessoal fica preocupado, mas nem tanto. Então, primeiro você tem que saber da onde vem esse problema. E ele volta com muita facilidade. Como está à disposição de uma forma muito fácil, né? Não é proibido, tá lá na sua geladeira, tá lá no seu armário, tá lá no pacote de bolacha, tá na carninha assada, quer dizer, tá fácil, é um negócio muito fácil. A recaída é muito fácil, é muito forte. E eu acho que agora a gente fechou o nosso terceiro bloco e nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso quarto e último bloco com mais 2 perguntinhas e fechamos esse assunto de compulsão alimentar, tá ok? Até daqui a pouquinho. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade.
reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club! Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos. Especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco para fechar o programa de hoje, né? Nós falamos sobre compulsão alimentar, estamos falando sobre compulsão alimentar. E eu vou ter algumas perguntinhas aqui para fechar esse bloco, né? A compulsão alimentar leva à depressão? Essa é uma pergunta importante, porque não leva, tá? A compulsão alimentar, ela leva ao isolamento, ela pode causar uma fobia social, a pessoa se esconder do meio que ela convive, que ela está acostumada a conviver, pela vergonha de comer demasiadamente, né? Isso acontece, e como essa fobia ela se isola, ela tem uma tendência a se isolar. Hoje, no dia, com os meios tecnológicos que nós temos, a pessoa consegue se isolar e ficar entretida, porque antes você, quando não tinha toda essa coisa de internet, depois a pessoa ficava isolada e sem atrativos, né? sem o que pensar, sem o que fazer, então ficava pior ainda. Hoje ela consegue se isolar por muito mais tempo. Não sei se não tem nada de melhor nisso, mas mudou a pressão, né? Ao invés de se isolar menos tempo, ela se isola mais tempo, ela passa muito mais tempo isolada. E leva a pior de todas, que é a obesidade, né? Leva à obesidade. O seu corpo já não queima mais o quanto você come, ele não consegue dar conta de equilibrar isso. Você começa a ficar obeso, aí começa a desenvolver uma série de doenças que vêm com a obesidade, né? Então realmente não leva à depressão, mas causa todos esses probleminhas aqui. Outra perguntinha, olha, vai dar tempo de responder mais uma. Bom, essa aqui é o seguinte: a hipnose pode curar a compulsão alimentar? Olha, curar não, mas ela pode ajudar no tratamento, dependendo da origem, né? Lembrando que nós falamos lá no começo que a origem não é somente psicológica. Então, quando ela for de descontrole, quando ela for de falta de nutrientes, quando ela for
por dietas excessivas, né? Principalmente dietas restritivas e intervalos muito grandes sem comer, que seriam os jejuns, né? Aí ela só pode ajudar, mas curar não. Se a origem for exclusivamente psicológica, aí ajuda sim. Mas para isso você tem que passar por um psicólogo. Você ir no hipnólogo, com todo respeito aos hipnólogos, antes você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber. Hipnotizar uma pessoa realmente é uma arte muito legal, todo psicanalista faz isso. Os hipnólogos têm uma prática muito maior até, tanto que fazem shows, esse tipo de coisa. Mas é necessário você saber aonde. Então para isso você tem que ter um processo psicanalítico de investigação. Não é chegar numa pessoa e vou plantar um balão no seu estômago e resolveu. Não funciona assim. O problema dela não está no balão no estômago, entendeu? Então não dá para fazer esse tipo de encantamento, né? E sair dizendo que resolveu. Resolveu na hora, aquela coisa ali do momento, aquela coisa do calor do momento, a pessoa, eu estou sentindo, porque ela está sugestionada, e essa sugestão dura um certo tempo, mas isso passa e ela volta a ter o problema de forma que estava antes, porque o problema não estava ali. Não que é ineficiente a hipnose, mas que o problema não estava ali. Então, antes de hipnotizar alguém, alguma coisa, você tem que passar por um psicanalista que conheça o que está fazendo, fazer uma investigação realmente do que está acontecendo para poder ir a ponto certo, tá? Aí tem mais uma perguntinha que é muito interessante. Anorexia e bulimia fazem parte da compulsão? Anorexia e bulimia são transtornos alimentares, como a compulsão. A compulsão é o TCA, o transtorno da compulsão alimentar. A bulimia, né? Ela é uma situação em que a pessoa está no peso normal, digamos que peso normal é de acordo com a estrutura de cada um. Tem gente que é um pouquinho mais robusto, tem gente que é um pouquinho mais magrinho, tem gente que é o peso normal da pessoa, entendeu? A estrutura óssea, a genética, tudo influencia. Então não existe um padrão de normal, tá? Tem muito a ver com qualquer médico que você vai conversar, ele vai olhar a tua genética, ele vai te medir e vai dizer se seu peso está normal. Mas o negócio de jogar em calculadora, isso não tem nada a ver. Mas você estando dentro do seu peso, a pessoa está no peso dela normal, mas ela tem um arrependimento por ter comido, ela se arrepende de comer e ela provoca o vômito. Esse ato de provocar o vômito, ele acaba com o sistema digestivo, porque vomitar para o ser humano não é uma coisa normal, não é uma coisa que se faça no dia a dia. Mas conforme ela vai fazendo isso, ela vai provocando outras doenças, outros problemas. Além claro, a deficiência da alimentação que ela não conseguiu ingerir, né, que ela ingeriu e devolveu, o estrago que ela faz no corpo dela, no sistema digestivo dela, no estômago, na garganta, é terrível, né? E pode desenvolver mais outras doenças aí em relação só ficar provocando vômito. A anorexia é um problema muito mais sério, é uma visão distorcida da própria imagem. A pessoa olha no espelho e não se vê, ela vê uma outra pessoa. É mais ou menos aquela questão que o Sandro estava falando, da projeção, você se projeta, né? Então, quando a pessoa olha no espelho, ela não vê o que o olho dela está vendo, ela vê o que a mente dela está passando para o espelho. E para o espelho ela é uma pessoa totalmente diferente, ela é uma pessoa que precisa perder peso, então o que ela faz? Ela para de comer, realmente ela para, ela começa a secar, ela começa a ter muitas doenças, porque começa a faltar nutrientes, começa a faltar energia, começa a faltar caloria, começa a faltar de tudo no corpo dela, ela desenvolve uma série de doenças e isso não costuma durar muito tempo. A pessoa com anorexia, infelizmente, ela definha muito rápido, ela precisa de ajuda muito rápido, tá? Então, mas de qualquer forma, quando vocês tiverem algum problema de compulsão alimentar, a melhor coisa que vocês vão fazer é procurar um profissional, tá? Procure um profissional, ele vai te orientar e vai te indicar a melhor coisa a se fazer. Bom, assim acho que a gente encerrou o nosso programa de hoje, né? Muito legal. E semana que vem nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, tá? É um tópico um pouquinho diferente. É assim, ó. Ele não valoriza o meu trabalho. O que eu devo fazer? Se você tiver uma história nesse sentido, alguma pergunta nesse sentido, manda pra gente que nós vamos falar sobre valorização do trabalho do casal, né? Ou da
da mulher no caso, mas nós vamos falar nesse sentido. Gente, muito obrigado por vocês me acompanharem até agora. É um prazer sempre estar aqui. Espero vocês semana que vem, às 14 horas, também no Facebook durante a semana. Muito obrigado a você que me ouviu até agora, a você que está me vendo no Facebook aí até agora também e que vai ver depois. Gente, muito obrigado. Até mais. Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club! Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos. Especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.